bem, turma? Já estamos juntos mais uma vez aqui nesse nosso curso chamado Gramática para Passar. Eu sou o seu professor Lucas Lemos, professor de Língua Portuguesa do Gran Cursos Online, e agradeço aqui a sua audiência. Observe, você fez a questão anterior? Na tela, faremos juntos agora. Questão 152, leia comigo. O trecho: o estudo até criminosos poderia, sem prejuízo gramatical ou dos sentidos, ser reescrito da seguinte forma. Bom, é uma questão de reescritura, certo? Certo, professor? Então, toda vez que for fazer questão de reescritura, qual é a minha recomendação? Que você primeiro leia o texto original. Tá? Então, olha só, ele quer reescrever de que forma? Da seguinte forma. Isso aqui é reescritura, ó. Reescritura. Aqui embaixo, o texto, que é o texto original. Tá? Na verdade, eu fiz o seguinte, eu coloquei aqui, ó, o texto original e a reescritura, para que possamos analisar com mais cautela, tá? Então, aqui o texto original. O estudo revela, ó, temos aqui o verbo revelar, tá? Que temos aqui como sujeito o estudo. O estudo revela, posso até passar uma barra aqui separando as orações, concorda? Ó, porque o estudo revela o quê, professor? O estudo revela isso. O estudo revela isso. Ó. Então, vamos ler aí. O estudo revela que, com a prosperidade da economia brasileira e a crescente aquisição de computadores celulares, o Brasil tem se mostrado um alvo importante para os criminosos. Tá. Como é que ele reescreveu? Lê aqui a reescritura. Com a prosperidade da economia brasileira e a crescente aquisição de computadores celulares, o estudo revela. Vamos passar a barrinha aqui, ó, separando as orações logo. Aqui, ó. Revela, verbo, estudo é o sujeito, e o estudo revela o quê? Revela isso aí, ó. Né? Revela que o Brasil tem se mostrado um importante alvo para os criminosos. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos olhar tudo o que ele mudou? Vamos, professor? Então, a primeira coisa que a gente já percebeu aqui foi o seguinte, ó. Ele pegou esse trecho todinho aqui com a prosperidade da economia brasileira e a crescente aquisição de computadores e celulares, que está aqui, ó, e deslocou para o início do texto, ó, com a prosperidade da economia brasileira e a crescente aquisição de computadores e celulares e inseriu a vírgula. Basicamente foi isso que ele fez, não foi? Então, ele fez aí um deslocamento e colocou a vírgula. Tá bom? Perfeito, professor. O que mais ele fez? Ele tirou esse hífenzinho aqui, ó. Algo que eu vou conversar com você lá na aula de colocação pronominal. Eu vou falar sobre o emprego desse hífen, tá? Ele pode tirar? Claro que pode, tá? Qual é a diferença? Você vai entender o seguinte. Isso aqui é uma locução verbal, ó. Então, aqui, ó, tem se mostrado. Na verdade, é tem se mostrado. A leitura é que esse se está ligado ao tem se mostrado. E embaixo é tem se mostrado. Então aqui tanto faz, as duas construções estão perfeitas, tá? Qual é a diferença? É só na leitura mesmo. Esse hífenzinho aqui, ó, isso é uma locução verbal, tem mostrado. Então quando eu tenho um hífen é porque o se está conectado ao tem. Isso vai ser muito importante entender lá na aula de colocação pronominal. Quando eu começar a falar sobre colocação pronominal, aí eu vou te mostrar aqui uma colocação com esse se, com o hífen e sem o hífen. Aí eu tenho colocações diferentes. Mas lá na aula de colocação pronominal. Então, tanto faz, ó. Tem se mostrado ou tem se mostrado. O que mais que ele fez aqui, ó? Ele trocou alvo importante para importante alvo. Algo que eu já estudei com você lá atrás, lembra? Quando eu falava sobre adjetivos, até expliquei o adjetivo de relação. Lembra lá? Falamos sobre isso. Adjetivo de relação, por exemplo. Então, ó, alvo importante ou importante alvo, a mesma coisa. Tudo bem, professor? Sabe o que o examinador está fazendo aqui com você? Tá te enrolando. Tá te enrolando. Por quê? Ele tira o hífen, você fica aqui pensando, coloca ou não coloca? Aí você chega à conclusão que não tem problema. Ele faz uma troca alvo importante para importante alvo que você tem certeza que não vai mudar nada mesmo. E não muda mesmo. Alvo importante, importante alvo é a mesma coisa. O que ele faz também? Pega esse trecho aqui, desloca para o início da oração e coloca uma vírgula. Aí você fala assim, opa, vírgula adequada. Tá tudo lindo, fala a verdade. Tudo lindo, mas ele alterou o sentido no deslocamento. E isso deixa a questão errada na tela. Vou te mostrar. Vamos lá. Olha só, vamos ler aqui o primeiro texto original, ó. O estudo revela que o estudo revelou? Revelou alguma coisa para mim, ó. Com a prosperidade da economia brasileira e com a crescente aquisição de computadores e celulares,
o Brasil tem se mostrado um alvo importante. Ou seja, o Brasil vem se mostrando um alvo importante. Agora, turma, o Brasil se mostra um alvo importante devido a quê? Por qual motivo? Porque esse trecho todinho aqui, ó, é uma adjunta adverbial de causa. É um motivo. O Brasil se mostra um alvo importante devido a quê? Devido à prosperidade da economia brasileira e devido à crescente aquisição de computadores e celulares. Então é devido a isso que o Brasil tem se mostrado um alvo importante. Agora, na releitura, presta atenção, temos aqui o adjunto adverbial de causa, só que ele passa a dizer assim, ó, com a prosperidade da economia brasileira e com a crescente aquisição de computadores e celulares, o estudo revela. Parece-me que o estudo está revelando devido à prosperidade da economia brasileira e devido à crescente aquisição de computadores. Ó, é devido a isso aqui, ó, professor. É devido à economia próspera, né? Economia boa, mais computador, mais celular. O estudo revela. Ó, estudo revela devido a isso aí. E no texto original? O texto original não está dizendo isso. O texto original está dizendo assim, ó, é devido à prosperidade da economia brasileira, né? É devido a essa crescente, olha, mais computador, mais celular, economia próspera. Então, devido a tudo isso, o Brasil vem se mostrando alvo. Então, esse deslocamento aqui dentro altera o significado contextual. Questão difícil na tela. E olha só, isso aqui foi uma questão, turma, TJDFT nível médio, tá? E é uma questão que está o quê? Errada. Errada por quê? Porque teria problema para o sentido. Bom, eu fiz um 5.2, eu quero fazer agora um 5.3, mais uma questão de leitura. Disse assim: é possível substituir a expressão. Olha só, é possível substituir a expressão. Desse modo, retardavam propositadamente os meios que poderiam assegurar o progresso para o melhor. E aí ele quer escrever assim, ó. Retardavam desse modo. Depois eu vou falar melhor sobre essa pontuação aqui, ó. Essa pontuação aqui é perfeita, tá? Ó. Essas vírgulas aqui é adequada, por quê? Porque o desse modo é uma conclusão, é uma conjunção de conclusão. E tem uma pontuação específica aí para as conjunções conclusivas e explicativas, tá? Então, olha só. Retardavam, desse modo, os meios que, propositadamente, poderiam assegurar o progresso para o melhor. Aí, ele fala bem aqui, ó, é até melhor, tá? Aí, isso daqui é só a pergunta, ó, daqui é a pergunta, então vai até aqui, ponto final. Sem causar nenhum prejuízo semântico. Então, ele quer reescrever sem causar nenhum prejuízo semântico. Vamos lá, ver o que ele fez, ó. Vamos olhar para os verbos, cadê os verbos? Texto original. Retardavam, e a locução verbal aqui, ó, poderiam assegurar, tá? Então, eu posso separar as orações aqui, ó, barra. Eu vou apagar isso aqui para não ficar muito bagunçado, no cheio de informação, tá? Então, barra. No texto reescrito, como é que está, ó? O verbo aqui e poderiam assegurar a locução verbal, ó. Até onde vai aqui, ó? Retardavam desse modo os meios. Então, aqui, ó, meios. Você sentiu o que ele fez? Originalmente, a palavra propositadamente que é o quê? Que é o adjunto adverbial. Está ligado a retardavam. Retardavam como? Propositadamente. É o modo como retardavam. Retardavam de que maneira? Propositadamente, esses meios. E na reescrita, olha só o que ele faz. Retardavam esses meios que, olha só, que propositadamente poderiam assegurar. Então, quando ele faz esse deslocamento, ele muda o sentido. Olha que legal. Ele fez um deslocamento que mudou o sentido. Porque no texto original está dizendo para você que, olha, retardavam os meios propositadamente. Ou seja, os meios retardavam como? Propositadamente. Já na leitura da reescrita, ele já muda. Porque fala assim, ó, propositadamente poderiam assegurar o progresso para o melhor. Tá vendo? Eu tenho que realmente reforçar isso aí. Por quê? Porque cai em prova e o menino erra. Erra. Então você, meu aluno do professor Lucas, aqui do GRAM, não vai errar esse tipo de coisa.
No YouTube da vida, você pode até encontrar aulas de pontuação e que falam aí realmente sobre esse deslocamento do adjunto adverbial. Você pode até encontrar. Agora, eu acho pouco provável que você encontre aí falando sobre o deslocamento de uma oração para outra, porque já é um nível mais avançado. Tá vendo? É uma reescrita. Tem que tomar cuidado. Na tela, vamos lá, continue comigo. Continue comigo. E vamos aí para a questão. Então, peraí, rapidão. Essa questão 153 claramente é uma questão que está errada, não tem como substituir. Vamos para a questão 154, é uma questão Fundação Carlos Chagas, FCC, e leia comigo o que traz aí, ó. É só para que você entre no clima da questão, é um texto que falava sobre a cultura sul-mato-grossense, tá? Então fala sobre a cultura sul-mato-grossense. E aqui, ó, falava sobre as peças em geral. Que peças, professor? Artesanato, tá? Artesanato. Vamos lá. As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas. Passa uma barra aqui para mim. São feitas em cores da paisagem regional. Passa outra barra para mim. O que é que são feitas nas cores da paisagem regional, professor? As peças em geral, tá? Então, olha só. As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas. Essas peças em geral são feitas em cores da paisagem regional. E, além da fauna e da flora, essas peças em geral podem retratar tipos humanos e costumes da região. Ou seja, olha só o que ele está mostrando para você. Essas peças em geral, elas podem retratar tipos humanos e costumes da região. Agora, podem retratar esses tipos humanos e costumes da região, além de poder retratar o quê? A fauna e a flora. Está vendo? Então podem retratar tipos humanos e costumes da região, além de poder retratar a fauna e a flora. Tá. Minha proposta. Pego esse além da fauna e da flora e desloco para o início do texto. Leia como é que fica. Além da fauna e da flora, as peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas. O que eu entendi? Nada, professor. Calma, vamos lá. Vamos lá. Olha só. As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas. Elas trazem à tona esses temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas. Além de trazer à tona temas referentes a quem? A fauna e a flora. Tá vendo? Parece que trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, além também de trazer temas referentes à fauna e à flora. Então esse deslocamento do adjunto adverbial de uma oração para outra é que não pode acontecer. Não pode acontecer do ponto de vista semântico. Sentido. Na tela. Disse assim, ó. Após o deslocamento da expressão destacada, sem alterar o sentido da frase, o uso da vírgula fica correto em. Então olha que bacana. Aqui ele também vai falar sobre o uso da vírgula. Então, vou falar sobre o uso da vírgula também. Então, aqui não é falar sobre só o sentido, tá? Mas vamos falar sobre o uso da vírgula. Vamos lá. Lê aí para mim a letra A. As peças em geral... Olha aqui, ó. Primeiro tem um erro de pontuação aqui já percebido. Tem que colocar esse além... Vou deixar esse além da fauna e da flora entre vírgulas, tá? Por favor. Até porque eu não anotei, mas vou anotar, ó. Tem uma adjunta adverbial aí. De quê, professor? De soma, né? Adição. Ah, é verdade, professor. Uma soma. Tá. Legal. Então, olha só. As peças em geral, além da fauna e da flora, trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas. Ó, barra. Tá vendo? Parece que o além da fauna e da flora agora trabalha com trazem. Né? Porque trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, além de trazer à tona temas referentes a quem? A fauna e a flora. Então já não é a letra A, porque o texto original está falando de quê? Está falando que essas peças podem trazer tipos humanos e costumes da região, além de poder trazer quem mais? A fauna e a flora. É o que fala o texto original aí para nós. Vamos à letra B. As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas. Barra. São feitas nas cores da paisagem regional. Opa, até aqui tá lindo, hein? Barra, tá? Vou colocando barrinhas aí para separar as orações. Ó, além da fauna e da flora, tá aqui, ó. Dentro da mesma caixa, tá ou não tá? Tá. Professor, a resposta? Não é. Por quê? Porque faltou a vírgula aqui, ó. Ele errou
bem aqui na pontuação, porque tinha que colocar, ó, além da fauna e da flora, entre vírgulas. E ele colocou só uma vírgula. Professor, mas eu posso colocar o adjunto adverbial no meio da locução? Pode, sem problema nenhum. Podem, além da fauna e da flora, retratar. Se tivesse pontuado adequadamente, aí seria adequado. Se tivesse pontuado, seria adequado, seria certo, né? Se tivesse pontuado adequadamente, beleza, seria a nossa resposta. Mas não pontuou, né? Então, não é a letra B. Tá, então vamos marcar aqui que a letra B está errada. Vamos aí para a letra C. As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas. Tá, vamos passar a barra aqui, ó. Além da fauna e da flora, vírgula, são feitas nas cores da paisagem regional. Eu até sugiro aqui que fizesse a seguinte pontuação agora, ó. Vou passar aqui a barra, mas eu sugiro que colocasse um ponto e vírgula. Ficaria bem mais claro e colocasse outro aqui, ó. Só por uma questão de pontuação. O ponto e vírgula, ele só serve para enumerar, basicamente, tá? Ele vai enumerar. Só que é o seguinte, turma, quando eu coloco esse além da fauna e da flora aqui, ó, além da fauna e da flora aqui, ele vai trabalhar com quem? Com são. E aí ele muda claramente o sentido do texto. Por quê? Olha o que ele passa a dizer. Que as peças em geral são feitas nas cores da paisagem regional, além de serem feitas nas cores de quem? Da fauna e da flora. Então não é a letra C. Vamos à letra D. Além da fauna e da flora, ó, faltou a vírgula aqui, ó. Examinador que foi, não, pegou leve demais. Por quê? Porque ele ficou errando a pontuação. Podia ter cobrado aí mais um sentido, né? Ó, além da fauna e da flora, as peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal e às populações indígenas, barra, são feitas nas cores da paisagem regional, barra, né? Essa vírgula aqui tá errada. Nada a ver, né? Nada a ver. A vírgula não é depois do E, não. A vírgula é antes do E. Bom, e vamos para a próxima, hein? Ó, professor, muito fácil essa questão aqui. Letra E é a sua resposta perfeita. As peças em geral trazem à tona temas referentes ao Pantanal, as populações indígenas, são feitas nas cores da paisagem regional e podem retratar tipos humanos e costumes da região, além de poder retratar quem? A fauna e a flora. Está vendo? Ficou dentro da mesma caixa, da caixa original, trabalhando com o mesmo verbo? Ficou. Um adjunto adverbial. Ô, professor, mas peraí. Não estamos na ordem direta? E essa vírgula aí? Esta vírgula é uma vírgula correta? Bom, se você voltar ao primeiro bloco da nossa aula de pontuação, você vai perceber que eu falei que isso daqui é o quê? É uma questão de ênfase. É uma questão de ênfase, é uma vírgula enfática. Você coloca se você quiser, né? Então é uma ênfase aí nesse contexto. Nós podemos colocar, e eu comentei isso com você no nosso primeiro bloco de pontuação aqui. Então é importante ficar atento aí. Tudo bem? Importante ficar atento. Legal, turma. Bom, essa questão aqui, o gabarito que nós temos aqui é a letra E para a questão 154. Bom, olhem bem para mim, por favor. Eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir este bloco, porque foi um bloco bem pesado. Foi um bloco pesado. São questões que exigem leitura, exigem raciocínio. No próximo bloco, eu vou falar sobre o vocativo e vou falar também sobre o aposto. Temos aí um bloco importante pela frente. Venha comigo, até já. Um abraço do lucaslemos.pro.